Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. O nosso bate-papo de hoje é com o Tenente Coronel Wanderson da Silva Sá. Hoje ele conta um pouco para a gente sobre sua trajetória e as ações que fez durante todo o período aqui na cidade de Rondonópolis. Comandante, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Raíssa. É um prazer por estarmos aqui em mais uma oportunidade poder falar da segurança pública, levar o nome da segurança pública e trazer um pouco de esclarecimento à sociedade. Desta feita, a gente poder fazer uma interação melhor entre polícia militar e sociedade rodonopolitana de nossa região. Comandante, agora você está à frente do CR4, né? É um comandante adjunto do CR4 e tem mais de 25 anos aí de experiência aqui, né, já na Polícia Militar. Conta um pouco pra gente sobre essa trajetória, né? E o que levou a você, né, escolher essa profissão, tá aqui hoje, o que significa para você? Bom, primeiro por estar aqui hoje, eu tenho que agradecer ao nosso Senhor. Faz 27 anos, mais ou menos, que estamos na labuta frente à instituição da Polícia Militar, aqui no 4º Comando Regional. Estamos sob a tutela da nossa comandante regional, Coronel Grazielli, que é uma pessoa que eu até vou fazer o convite, Espero que ela venha. Bate pronto aqui para ela também estar aqui conosco e poder sempre estar levando realmente o que é segurança pública, porque, Raíssa, muito daquilo que eu vejo hoje de falta de comunicação entre diversos órgãos, dentro desses órgãos eu acoplo aí os órgãos de segurança pública e em específico a Polícia Militar, leva a algumas motivações para disfunções. E dentro desses 27 anos nossos de Polícia Militar, a gente tenta combater isso. E a gente tem conseguido, a gente tem levado aí não só o trabalho, não só o comprometimento, mas sim a transparência disso. E eu acho que esse é o caminho. E a cada dia, principalmente através de experiência, maturidade e cobranças que recebemos de forma bem salutar e bem consciente, inclusive da própria mídia, da imprensa, o que nos faz assim cada dia melhor e nos procura, de certa forma, evoluir como ser humano e como profissional. É isso mesmo, a gente, né, como profissional, como jornalista, é nossa missão levar essa informação, ver realmente o que precisa ser feito, né, e tá acompanhando sempre o trabalho de vocês, que é um trabalho excelente, né. Como você teve à frente do 5º Batalhão, né, aí por muito tempo, deixou muito bem representado, inclusive, tem alguma ação de destaque que o senhor queria, né, transmitir ou até relembrar, porque foram muitos anos aí à frente e realmente foram trabalhos muito bem desenvolvidos, né? Conta um pouco pra gente sobre a frente desse 5º Batalhão. Bom, primeiro dizer que tem várias unidades que nós passamos nesses 27 anos de polícia. E cada unidade, Raíssa, ela está guardadinha num canto de nosso coração. Está lá, é só abrir uma gavetinha que você vai ver que aquela unidade, aquele efetivo, aquela sociedade, aqueles amigos que a gente deixou, estão lá muito bem guardadinhos. E é por isso que a gente procura trabalhar muito com rede social, mas é também para a gente continuar tendo contato com esses amigos. E as pessoas conhecer o trabalho também, né? E o 5º Batalhão, ele tem um local muito específico, ele tem um local muito especial. Eu até esses dias comentei, porque desta vez, agora foi a segunda vez que eu fiquei à frente do 5º Batalhão, fiquei entre os anos 2015 e 2016, e falo que é como o 5º Batalhão é como se fosse aquela garota, aquela mulher bonita que todo homem quer conquistar. E eu conquistei por 2 vezes, então conquistei e reconquistei. Então eu sou uma pessoa agraciada. Eu vejo como isso, eu sou muito feliz e sou muito honrado por ter estado à frente do 5º Batalhão por 2 vezes, muito por 2 fatores. Pelo efetivo que lá tem, que eu conheço o efetivo, uma tropa muito bem disciplinada, muito bem comprometida, e que vocês podem ter certeza que a todo momento eu colocaria minha mão no fogo por eles, porque eu sei
o que eles passam, eu sei o suor que eles já deixaram, eu já verifiquei o sangue que eles já deixaram em diversos atendimentos. E o outro tópico é a sociedade rondinopolitana. Não muito aquém disso, Rondonópolis, para mim, eu friso, tornou-se a minha casa. Nós cuiabanos, né, sou lá de Chapecruz, e tem um termo chamado pau rodado, que é aquele que vem rodando pelo rio, e ele para em algum lugar. E, então é o chamado, são aquelas pessoas que iam para a Baixada Cuiabana. Eu me vejo um pau rodado rondonopolitano. Rodei, e me senti em casa em Rondonópolis. Então, por isso, pela sociedade, por como eu fui acolhido aqui, isso me dá cada dia, cada vez, a cada momento, uma responsabilidade maior. E estando frente ao adjunto do Comando Regional, nós temos uma autonomia maior. Nós podemos falar hoje de 5º Batalhão, nós podemos falar da 17ª CIPM da Vila Operária, podemos falar da Força Tática, 14ª Força Tática, do Grupamento Raio, do GAP, do 28º Batalhão, que fica ali na sede de Jaciara, podemos falar do 15º Batalhão, que fica na região de Alto Araguaia, e tudo isso sob o comando, sob a tutela e sobre a responsabilidade operacional nossa, e estando ali subordinado à nossa comandante regional, Coronel Grazelli. Muito bom. Comandante, agora, né, à frente, como você bem disse, agora à frente, né, como comandante adjunto do CR4, quais ações agora vocês estão à frente, né, que vocês vêm fazendo essa gestão aí muito bem feita, apesar que a segurança pública é um desafio, a gente sabe que é um desafio, mas o trabalho, graças a Deus, está sendo muito bem feito. E agora à frente, né, como comandante adjunto do CR4, quais as principais frentes de trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na região? Obrigado por essa pergunta extremamente importante. Eu vou abrir a mão para responder. Acho que o primeiro ponto, acho que para mim é o ponto mais importante, acho que é aquele ponto que todos nós policiais, principalmente o governo do estado, o nosso secretário de Segurança Pública, o nosso comandante geral, o nosso comandante regional, tem pensado. Anoitece, adormece e durante o dia pensa nisso. Combate às facções criminosas. Então esse é o ponto principal, é o ponto que a gente mais nos atencionamos referente a isso. O segundo ponto, eu gostaria de destacar a questão do combate à violência domiciliar, dentre elas a violência contra a mulher, o combate ao feminicídio. Hoje, na região do 4º Comando Regional, nós estamos zerados referente a esse mesmo período do ano passado. Nós tivemos o mesmo número de feminicídio do ano passado, tivemos esse ano, aqui no 4º Comando Regional. E vemos que podemos melhorar referente a isso. O terceiro ponto, eu vou deixar em específico na cidade de Rondonópolis, a questão do trânsito. Logicamente, não cabe somente a Polícia Militar, a Polícia Militar é apenas mais uma engrenagem disso, mas eu não sou feliz com o trânsito de Rondonópolis, não escondo isso de ninguém, e vejo que tem que ser melhorado de cada dia mais, de cada forma mais. O quarto ponto é um trabalho que é realizado pelo nosso grupo social. Vou até fazer um ênfase aqui sobre esse quarto ponto. O grupo social ele é composto pelo nosso CAER, que é o Ciclo de Apoio às Escolas de Rondonópolis, o PROERD, Programa de Erradicação às Drogas e à Violência, a nossa Patrulha Guardião, que faz um trabalho com grupos em vulnerabilidade social, e também temos a nossa ronda escolar, que também é realizado conjunto com o CAER em algumas escolas de nosso município. Eu gostaria de destacar muito essa questão do CAER, porque, Raíssa, nós temos um aglomerado de informações, de estatísticas, onde coloca a cidade de Rondonópolis como uma das cidades mais bem policiadas que nós temos. E mesmo assim aconteceu o fato que aconteceu há 1 ou 2 dias atrás, se não me engano,
da menina, criança, infelizmente. Né? Então, são situações que podem acontecer. E o quinto e último ponto, eu gostaria de destacar um trabalho emocional, mental, com o público-alvo nosso, propriamente dito, os nossos policiais. Eu tenho feito um trabalho, tenho buscado fazer um trabalho para que o policial militar, acima de tudo, ele permaneça vivo, que ele volte são para o berço da sua casa, que ele saia de casa para executar o seu serviço, para cumprir a sua missão, para fazer tudo aquilo que for possível e imaginável, mas que ele volte para o seio de sua família. Esses são os 5 pontos que eu gostaria de destacar. Bem preparado, né? Porque a gente sabe que é um serviço muito árduo, né? A gente vê o trabalho da Polícia Militar sendo feito, né? Que alguns pontos, algumas coisas acabam acontecendo, como realmente aconteceu com essa menina lá na escola, que foi esfaqueada. Um caso muito trágico, né? A gente vê que são coisas que ao longo a gente vai tentando resolver. Infelizmente, não é caso que acontece sempre, mas quando acontece, abala muito a gente, abala a família, abala a população, mas assim a gente vê que precisa ser tomado medidas, a gente precisa ter o apoio mais perto da Polícia Militar nas escolas também, né? Exatamente. A gente gostaria até de aproveitar essa oportunidade e tecer aqui, primeiramente, um pedido a Nosso Senhor que traga uma rápida e a mais eficiente possível recuperação a essa mocinha. Essa menina tem 12 anos de idade. Segundo, estender aí as minhas palavras de continências e condolências à família. Eu faço ideia do que a família está sentindo neste exato momento. E por fim, Raiz, como eu disse ontem na rede social, eu gostaria de parabenizar aquele rapazinho que frisa. Eu não sei quem ele é, não conheço a família dele, nunca vi, mas pelo vídeo dá de se verificar que a ação dele foi preponderante para que um mal maior não viesse a ser consumado. Ele teve uma extrema coragem, ele chegou ainda a ser ferido na mão, mas ele teve extrema coragem, a ação dele foi uma ação assim, de herói mesmo. Então, minhas sinceras continências a você, meu irmão. Se você algum dia tiver se eu tiver a oportunidade de te conhecer, eu gostaria de conhecer, te prestar continência e dar um abraço a você. Muito bom. Comandante, a gente também sabe, a gente como jornalista, né, acompanha muitas ocorrências, a gente vê que muitas dessas ocorrências acabam sendo pessoas que já possuem bastante passagem pela polícia, né? A gente fica até surpreso, porque às vezes é uma pequena ocorrência, mas a gente vai ver, né, a ficha do rapaz e está extensa. Você vê que isso merece medidas mais rígidas? Como que você vê hoje esse tipo de acontecimento? Mas é algo meio que macro, né? Eu acho que, infelizmente, nós não somos ouvidos muito nesse sentido, mas nos cabe destacar. E em destaque, eu vou falar duas situações que vocês vão lembrar rapidamente. Você lembra daquele senhor que realizou alguns danos em algumas mudas de árvores, que é o mesmo senhor... Que arrancou as plantas, né? Exatamente, mesmo senhor que tocou um fogo em frente a um cartório. Sim, aquele senhor tem mais de 30 passagens. Vou começar, mais de 30 passagens. Você vai lembrar de uma outra situação que uma joalheria ou ainda de semijoias quebraram o blindex, entraram 2 agentes lá, levaram alguma coisa, mais ou menos cerca de 10 mil reais em semijoias, e deixaram um rastro de destruição. Naquela mesma manhã nós conseguimos fazer a prisão de ambos. Ambos estavam sob uso de tornozeleira eletrônica, as mesmas tornozeleiras eletrônicas estavam desligadas. Quando foi recuperado parte do material dentro de sua bolsa, ainda inclusive havia estilhaços do blindex, e juntando o que um e o outro tinham mais de 40 passagens só de furto. Meu Deus. Só de furto. Desses 2 casos nos leva a entender, a fazer análise, que o grande problema que nós temos hoje é a sensação de impunidade. E realmente isso é. Há sempre uma reincidência criminal muito grande nesse sentido, porque há essa sensação de impunidade.
o nosso governador ele fala muito referente ao endurecimento de leis, a como fazer essas leis mais duras. Eu vou até para um outro viés. Eu falo que até que nossas leis são realmente adequadas. O que necessita é fazer elas realmente valer. O nosso Código de Processo Penal ele tem que ser reestruturado. Ele tem que ser estruturado. As nossas leis que temos, elas têm que realmente ser cumpridas. Nós temos diversas jurisprudências que só vêm a facilitar a vida daquele que prejudica a vida de outro. E não pensa no outro, não pensa na vítima propriamente dita. E eu acho o seguinte, que há uma grande diferença entre justiça e equidade. Temos que saber o que a nossa sociedade quer. Eu penso como policial militar, eu penso como segurança pública, eu penso como aquela pessoa que vê o mal e o bem todos os dias, em todos os momentos. E eu vejo que o que nós temos que fazer é sempre pensando para o lado do bem. É exatamente o que você falou, tem a grande diferença, né? É a justiça e a equidade, porque a gente já comentou, já falou algumas vezes, a gente já se encontrou algumas vezes, e a gente sempre escuta, né? A Polícia Militar tá fazendo o trabalho dela, a Polícia Militar tá aprendendo, a Polícia Militar tá lá, né, aprendendo as pessoas, as coisas, os adolescentes às vezes que causam essas infrações, porque infelizmente tem muitos adolescentes que tem infrações até mesmo de gente já adulta. A Polícia Militar está fazendo o trabalho dela, então a gente, como cidadão, tem que realmente reconhecer isso, né. Tem essa diferença, como você bem disse, mas, tá fazendo o trabalho. Isso é importantíssimo para a gente como população, como cidadão de Rondonópolis. Você entende, Raíssa, por que eu gosto de trabalhar em Rondonópolis? Por que eu gosto de fazer parte do 4º Comando Regional? Porque aqui eu posso falar livremente sobre isso. Aqui eu sei exatamente o que o policial militar vai fazer no atendimento de uma ocorrência. Eu sei exatamente onde ele vai chegar, eu sei exatamente do seu comprometimento, e eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu sei que se por acaso ele não conseguir êxito naquele atendimento, é porque algo fugiu da sua autonomia. Eu tenho plena convicção disso. E já trabalhei em 3 dos 4 cantos do estado. Então, nós temos a maturidade de poder falar isso. E friso, aqui em Rondonópolis e região, juntou-se aquela situação de uma boa polícia militar mesclado aí a uma sociedade ordeira, que eu também só tenho a agradecer à sociedade rondopolitana. É isso mesmo. Comandante, a gente também sabe que, pulando um pouco para o trânsito de Rondonópolis, a gente sabe que o trânsito de Rondonópolis tem sido muito cruel, muito perigoso, e você sempre foi uma pessoa que defendeu muito, né, um trânsito mais seguro, inclusive a criação do pátio. A gente já teve a oportunidade de já entrevistar, né, o secretário de mobilidade urbana aqui, e a gente sabe que vai surgir e está vindo aí o pátio. Você acha que isso vai melhorar a mobilidade da cidade e as questões de acidentes de trânsito? Raíssa, uma vez me fizeram essa pergunta. Eu estava num ambiente assim, totalmente diferente disso aqui, um ambiente bem informal. Mas eu vou responder, vou te dar a mesma resposta que eu dei lá. Conheço os policiais militares daqui, conheço os fiscais da CEMOB, conheço o secretário da CEMOB, conheço o nosso chefe da secretaria, conheço todas aquelas pessoas que de forma direta ou indireta são responsáveis pelo trânsito de Rondonópolis. E tenho certeza que, infelizmente, há uma necessidade do pátio de apreensão. Estive há pouco tempo na nossa Secretaria de Segurança Pública para falar sobre a operação de lei seca e, por exemplo, só pode ter com a existência do pátio. E eu tenho plena convicção disso. Havendo pátio, essas operações havendo essas operações, com muito pouco tempo, vocês vão verificar uma mudança radical no trânsito de Rondonópolis. Infelizmente, deixar bem claro isso. Porque muitas pessoas falam, Raíssa, não precisa aprender, então por que não multa? Muito simples, senhores. A grande maioria dos veículos não estão no nome daquela pessoa que está em posse do veículo.
Então, para a pessoa que está em posse do veículo, ela pouco se importa se aquela multa, se aquela notificação vai ser feita ou não, porque ela não vai ser responsável por aquilo, ela não será responsabilizada. A única forma dela ser responsabilizada naquele momento ali, infelizmente, hoje, é a sua apreensão veicular. Infelizmente, a gente não quer, como você bem disse, a gente não quer chegar a medidas tão drásticas, mas vendo a situação que o trânsito está, e eu já fiz acompanhei algumas, já fiz algumas reportagens muito tristes, tipo, de pessoas que morreram na faixa de pedestre, inclusive. Isso é um desrespeito muito grande. Então, realmente, infelizmente, precisamos de medidas assim. Não é o que queremos, mas se tentar educar não está dando certo, infelizmente o pátio vai resolver. Outra coisa que me deixa bastante entristecida também, que eu acompanho sempre, a gente, como jornalista, está sempre ali acompanhando os BOs da Polícia Militar, né? E a gente vê muita questão de violência doméstica. Eu acho que quase todos os dias tem BO de boletim de ocorrência de violência doméstica. Como que a Polícia Militar tem lidado com esse assunto? Para você ver como que frisa, né? Que as coisas convergem. Hoje nós temos 16 comandos regionais no estado de Mato Grosso. São 15 grandes regiões e um que é o especializado, que fica na capital do estado. O único comando regional que é comandado por uma mulher é o nosso aqui, que é comandado pela comandante Coronel Grazielli. E isso me deixa muito feliz, justamente pelo caso do combate à violência doméstica. Ela é uma pessoa que ela tem uma larga experiência, uma larga expertise neste assunto. Ela tem cobrado, ela tem trazido diversas capacitações nesse sentido. Inclusive, nos próximos dias haverá um congresso estadual onde boa parte dos policiais militares de Rondonópolis, região, de todo o quarto comando regional, vão lá participar para buscar, beber da água do conhecimento e trazer novas estratégias para que coloquemos em prática em toda a área do quarto comando regional. Temos algumas ações sendo realizadas de forma bem específicas para o combate, não da consequência, mas da motivação, não do fruto, mas sim da raiz desse mal. E eu gostaria também de destacar um combate que é realizado pela nossa Patrulha Maria da Penha, que é uma das mais eficientes e eficazes desse nosso estado. Para você ter uma ideia, só visita a agente agressor na semana passada foram mais de 80. Nossa. Foram mais de 80 visitas a agentes agressores, somente na semana passada. Nossa. E a nossa Patrulha Maria da Penha, ela realiza um trabalho que é de pós-ocorrência. Então, aconteceu aquele fato, infelizmente aconteceu, a nossa Patrulha Maria da Penha faz a visita, dá os devidos procedimentos, dá as devidas orientações. Por vezes, esse fato é encaminhado à vara judicial referente a esse caso, esse fato retorna para a Patrulha Maria da Penha, ela continua com as diligências, dá todos os procedimentos, principalmente quanto às medidas provisórias de urgência, e assim é realizado todo esse trabalho. Para você ter uma ideia, no ano de 2024, dentro dos feminicídios que aconteceu em toda a nossa região aqui, apenas um caso que a pessoa possuía medida protetiva. Medida protetiva de urgência. Esse é o nome. Medida protetiva de urgência. Então, para nós é um trabalho fantástico que está sendo realizado e vemos que o caminho é esse aí. Mas estamos com novas estratégias, estamos com novos olhares nesse sentido, e eu tenho toda certeza que, não menosprezando qualquer homem, né, mas tendo uma mulher à frente do quarto comando regional, eu vejo que o olhar, a sensibilidade para essa problemática é muito maior. E como homem, eu gostaria de atencionar aos homens, dizer que nós temos toda uma legislação referente a isso, e muito daquilo que acontece é falta de nosso conhecimento, é falta de, vou dizer assim, é uma falta de cultura que nós temos. Eu vou usar essa expressão, a falta de cultura que nós homens temos nesse sentido, e precisamos nos adequar
a realidade, e não a realidade adequada a nós. Eu, como cidadã, e principalmente como mulher, eu espero muito que as medidas sejam mais rígidas daqui para frente, né? O trabalho mesmo da Patrulha Maria da Penha é excelentíssimo, já conheci de perto, é muito bonito, e é bom a população de Rondonópolis saber disso, né? Que tem todo esse trabalho, se precisar de uma medida protetiva, mesmo que elas façam a visita depois do acontecido, tem a medida protetiva, tem muitas medidas que podem ser tomadas. Você que sofre violência doméstica, procurem, gente. Eu sei que não é fácil, mas é só assim, procurando ajuda, que a Polícia Militar vai fazer o trabalho dela, vai conseguir fazer a medida protetiva, que é fundamental, infelizmente, nesses casos. A gente sabe que Mato Grosso tem liderado o ranking de violência doméstica. É muito triste. A gente vê toda semana, todos os dias, casos que a gente ainda se surpreende. E infelizmente, é muito triste. Tem até um fenômeno que acontece, é isso, que o que eu vou estudar, o que eu vou falar aqui é puro empirismo, é puro achismo, é dentro daquilo que a gente vê. Mato Grosso é um estado receptor. Nós recebemos pessoas de todos os cantos do país. E, infelizmente, essas pessoas, quando chegam em nosso estado, eles trazem aquela realidade deles. E, geralmente, biblicamente falando, o homem que é o gestor da casa, ele é o, vamos dizer assim, ele é aquele que paga as Provedor, contas, né? exato, o provedor. Por vezes, e aquilo que eu falo de cultura, entende-se que a mulher ali não é uma companheira, não é um pedaço dele, não é uma pessoa que o completa, e sim um objeto dele. E isso, logicamente, naturalmente, comumente, vai trazer algum prejuízo em algum momento. E a mulher jamais ela pode aceitar esse sentido. Eu friso isso, por quê? Porque eu toco nessa tecla há muitos anos e eu não sou uma exceção à regra. A minha família, dentro da minha família, eu já tive casos de violência doméstica. Então, eu friso, é o tipo de situação que ela não verifica cor, credo, classe social, ou de que forma seja. Então, eu vejo assim que é algo extremamente cultural, é algo que extremamente está enraizado em nossa cultura, em nossa história, e não é da noite para o dia que nós vamos conseguir resolver, mas é da noite para o dia que nós temos que ter os devidos procedimentos, de forma urgente, de forma a médio prazo e de forma a longo prazo, de uma forma ostensiva, de uma forma preventiva e também de uma forma coercitiva. Muito bom. Essa aproximação, às vezes, com a comunidade, né? Você defende muito isso, que a PM tem que estar próxima à comunidade. Como você acha que isso ajuda no trabalho da PM hoje? A necessidade da integração. Eu aprendi a duras penas que você nunca vai conseguir fazer nada tão somente, sozinho. A sua rede de informações, a sua rede de amizades, a sua rede de pessoas parceiras, a sua rede de pessoas que colaboram com um objetivo em comum, deixando bem claro que o objetivo não pode ser específico, mas em comum, auxilia muito nisso. Eu venho de uma cidade chamada Nortelândia, uma cidade que ela nasceu do garimpo, uma cidade em que, desde criança, eu fui acostumado a ver a violência, presenciar a violência. E, nesse sentido, a gente sempre não aceitou aquela situação, aquela realidade, e sempre buscamos, da melhor forma, trazer isso de uma forma mais eficiente para a segurança pública. E isso passa obrigatoriamente por um trabalho de integração do poder público com a sociedade. Não tem como o poder público ficar somente no cantinho dele lá e falando para a sociedade o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, se ela não conhece a sociedade, se ela não anda nos bairros, se ela não vai lá na periferia, se ela não vive aquela realidade, se ela não vê os percalços, se ela não vê a dificuldade
da pessoa. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de trânsito. Não adianta nós falamos de trânsito, nós não falamos de mobilidade urbana. Vou aqui até parabenizar ao Executivo Municipal. Sou o Estado, está bem claro, eu sou o Estado. Estou falando aqui é uma questão de realidade sobre o Executivo Municipal. Esse trabalho que foi feito com o transporte coletivo é um trabalho excepcional. Não há de se falar de trânsito se você não trabalhar bem as vias, se você não trabalhar o transporte coletivo, bem como trabalhar diversas outras ações de prevenção de trânsito. Então, voltando à questão do trânsito, né? O que nos resta é o pátio. E a mesma coisa que nós falamos sobre segurança pública. Há essa pura necessidade de tratarmos a raiz para depois colhermos a fruta. E desta feita, a integração segurança pública e sociedade é vital. Isso é muito verdade. Não adianta querer resolver um problema se você não conhece a realidade daquele problema. Se você não vai lá no bairro que realmente está precisando de mais segurança. É claro que temos bairros mais perigosos que outros, mas é o que a polícia anda fazendo. Está sempre ali, está sempre fazendo a ronda deles. E se Deus quiser, as coisas só vão melhorar, se Deus quiser, porque a gente não pode piorar, não. Felizmente, a questão de facções, essas coisas têm crescido muito e isso nos assusta. Mas a gente está sempre confiando no trabalho da Polícia Militar, a gente está sempre, né, acompanhando e está sendo um trabalho bem feito, graças a Deus. E para finalizar, comandante, conta um pouco, assim, o que na verdade, motiva você a continuar esse trabalho? A gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, e como você bem disse na questão do psicológico do policial, eu conheço colegas que realmente tem, às vezes o psicológico é muito abalado, porque lida com muitas coisas diariamente, o que motiva você a continuar aí nessa labuta tão grande aí. Raiza, tem tantas coisas para a gente falar sobre isso, tantas, mas eu vou começar a dizer que eu desconheço um policial militar que ele completou todo o seu período na ativa, que ele foi para a reserva remunerada, que nesse período da ativa ele trabalhou boa parte desse tempo, ele trabalhou em rua, em atendimento de ocorrência. Eu desconheço um policial militar que ele não tem alguma sequela neurológica. Eu desconheço, na verdade. Vamos começar da conversa daí. Foi o que me falaram já. Exatamente. Também. E eu tenho trabalhado noite e dia para que eu não tenha, ou se eu tiver, que seja a maior redução possível. E nisso tudo necessita de um trabalho evolutivo, necessita de um trabalho que quando você colocar a cabeça no travesseiro, que você conversar com aquele ente que você acha que ele existe, ou que você tem certeza que ele existe, que você crê nele, e pedir muita bênção, muita oração, muitas coisas boas na sua vida, e que com isso você prossiga se evoluir. Aquela história de você tentar ser alguém melhor do que você foi no dia anterior. E eu costumo muito trabalhar com isso. Em um determinado momento da minha vida, minha amiga, eu ouvi uma palavra de um ex-comandante-geral, Coronel Denardi. Ele estava já aposentado, mais ou menos uns 15, 20 dias. E por todos os trabalhos dele, da forma que eu vi ele trabalhando, sempre fui muito admirador do trabalho dele, eu liguei para ele para parabenizar, homenagear e agradecer, né? E ele falou uma coisa para mim que eu não vou esquecer. Ele falou assim: quanto tempo você ainda tem? Eu falei: tem uns 8, 9 anos. Ele falou assim: aproveite e divirta-se. Divirta-se. Ele falou isso. No momento eu não entendi, você está entendendo? Mas com o tempo eu fui passando a entender. Eu tenho que fazer de uma forma o meu serviço com carinho, com amor, com comprometimento, com sempre pensar no bem-estar do próximo, sempre procurando fazer coisas boas, decisões que vão fazer aí, o interesse coletivo, e desta feita você vai se sentir melhor. E isso tem acontecido comigo, e eu tenho plena convicção que eu vou findar aí meus últimos anos na Polícia Militar sem sequelas. Que bom, eu espero que sim, mas é isso, tem que fazer algo leve, porque é um trabalho muito difícil, então tem que ser algo leve, como ele bem disse, se divertir acima de tudo, não pode levar as coisas como
se ficar pensando só nas coisas ruins, realmente vai chegar lá com sequelas, tá? Com Então, certeza. do jeito que tá levando é muito melhor. Queria mais uma vez agradecer pela presença, pelo tempo de vir aqui no na nossa redação, ter esse bate-papo com a gente, trazer essas informações, né, para a população de Rondonópolis. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço. É sempre uma honra estar aqui, sempre uma honra poder estar falando. E eu vou até lançar uma situação aqui, ver se você vai copiar. Isso eu aprendi no 9º Batalhão, na região do Pochipó, em Cuiabá. Toda vez que findava um trabalho desse, a gente fazia um desafio a uma outra pessoa, para que a outra pessoa estivesse aqui no nosso lugar para vir e participar daquele desafio. Então, eu vou desafiar a nossa comandante regional para estar aqui conosco na próxima oportunidade e que ela venha falar um pouco mais sobre segurança pública, que vocês vão ver que o conhecimento dela é muito superior ao meu e só quem tem esse são vocês que vão assistir. Meu muito obrigado mesmo pela oportunidade. E vai ser um prazer recebê-la aqui com a gente. Espero que ela venha mesmo. Eu estou ansiosa pela presença dela. E, gente, mais uma vez, para vocês verem entrevista como estas e outras notícias de tudo que acontece na nossa cidade de Rondonópolis e no estado, é só acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br. Até a próxima!